Paz do Senhor, meus irmãos. Nessa reflexão de hoje, eu queria falar de um rapaz do capítulo 21 de 2 das Crônicas, em especial no versículo 20, onde a Bíblia usa uma expressão muito triste e forte a respeito desse moço. A Bíblia fala de Jorão, filho de Josafá. Esse moço, com 32 anos de idade, ele assumiu o trono. Seu pai Josafá morreu. Ele assumiu o trono de Israel. E a Bíblia diz que ele reinou por 8 anos em Jerusalém. E a Bíblia usa a expressão no versículo 20, que esse moço, depois de 8 anos de reinado, ele morreu. Ele se foi e não deixou saudade. Irmãos, essa expressão bíblica é uma expressão triste, essa expressão forte, e cabe a nós uma grande reflexão, porque a Bíblia faz questão de expressar isso, que Jorão foi e ele não deixou saudade. Aquele moço não deixou nada de bom, aquele moço não deixou nenhuma boa recordação para o povo da sua época, desses 8 anos de reinado. Nós observamos que esse moço, ele era filho de Josafá, um grande rei. A Bíblia diz que Deus foi com Josafá. Esse moço, ele era neto de Asa, onde a Bíblia diz que foi um grande rei, andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas quando nós olhamos para Jorão, esse moço, a Bíblia dá um testemunho triste a respeito desse rapaz. E o que a Bíblia vem falando desse moço é que a expressão que a Bíblia usa a seu respeito, que ele foi e não deixou saudade, é como se fosse o dia que ele morreu, alguém chegasse e dissesse: demorou muito tempo, deveria ter ido, pela forma que aquele moço governou, pela forma que aquele moço procedeu no seu reinado. Mas o que Jorão fez de tão terrível para a Bíblia chegar a expressar que ele foi e não deixou saudade? Aqui é um vídeo, é pouco tempo, é uma reflexão, mas a primeira coisa que nós vamos ver está no versículo 4. A Bíblia diz que Jorão destruiu todos aqueles que pudessem propagar o seu nome. A Bíblia diz que Jorão, ele matou todos os seus irmãos. Ele matou os príncipes da casa de Israel, os mais influentes. Todos aqueles que Jorão sentisse que fosse uma ameaça para o trono, ele matava, ele destruía. E Jorão ficou sem ninguém para que pudesse ajudar no governo, no seu governo. Jorão também ficou sem ninguém. Ele eliminou as pessoas que poderiam propagar o seu nome. As pessoas que poderiam, após a sua morte, testemunhar o seu legado. Falar, lembrar, fazer lembrança da sua memória. Não tinha ninguém. Ele eliminou, ele matou. Essa é uma das razões que a Bíblia diz que ele foi e não deixou saudade. Trazendo para os nossos dias. Às vezes, irmãos, eu vejo nos dias atuais pessoas, às vezes, que são tão apegadas ao cargo, à posição, que às vezes passa por cima das outras pessoas e parece que dá a entender que elas se sentem ameaçadas, mas isso é falta de visão do que é o reino. Aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu, ninguém toma. Aquele espaço, a posição que Deus te deu, ninguém preenche ela, a não ser você. Porque a Bíblia diz que Deus dá conforme a medida, conforme a capacidade. Ninguém pode preencher o teu ministério, ninguém pode preencher o cargo que você exerce na casa de Deus. É só você mesmo. Mas Jorão, ele foi eliminando essas pessoas. E aquelas pessoas que nós achamos que são uma ameaça hoje para nós, são as pessoas que vão nos ajudar. E são pessoas que vão propagar o legado daquilo que nós fizemos. Que nós não podemos cometer esse erro de Jeroboão.
Jeroboão está escrito isso lá para a nossa memória, para o nosso conhecimento, para que nós não venhamos cometer o mesmo erro. A segunda coisa que esse moço fez, a Bíblia Sagrada diz que ele envolveu com pessoas erradas. Tantas mulheres na casa de Israel. Você sabe quem Jeorão foi escolher para casar? A filha de Acabe. O cara escolheu Acabe como sogro. Com tantos exemplos em Israel, seu avô, seu pai, que foi grandes homens de Deus, esse camarada vai escolher Acabe como exemplo, Acabe como sogro, Acabe como espelho para o seu reino. E a Bíblia diz que ele não andou na casa de seu pai Davi, mas andou segundo a casa de Acabe. Esse foi o grande erro, um dos grandes, do segundo erro cometido por Jeorão. A Bíblia Sagrada diz que o reinado desse homem era tão ruim que Elias, o profeta, não quis ir lá visitá-lo. Pelo contrário, Elias escreveu uma carta e mandou para ele. E na carta Elias advertia, dizendo: olha, assim como tu não andou segundo a casa de seu pai Davi, não andou nos preceitos do Senhor como andou seu pai Josafá, o Senhor, assim disse o Senhor, te ferirei com a enfermidade. A Bíblia diz que o Senhor feriu Jeorão com a enfermidade. Por 2 anos esse homem sofreu a agonia da morte, ao ponto da Bíblia diz que os seus órgãos saíram para fora. Imagina o tamanho do sofrimento. Mas Jeorão não buscou o Senhor. Jeorão estava com o coração voltado para a casa de Acabe, para o mal, coração endurecido, que nem Deus ferindo alcançou arrependimento naquele coração. E a Bíblia diz que ele morreu após 2 anos de enfermidade. Ao término de 8 anos de reinado, ele homem partiu. E quando ele parte, a Bíblia diz foi e não deixou saudade. Mas a Bíblia só fala sobre isso? Não. A Bíblia disse mais. A Bíblia diz que não queimaram incenso no seu sepultamento. Quando seu avô morreu, Asa, eles contrataram especialistas em aroma, em unguento, para queimar incenso no sepultamento de Asa. Quando Josafá morreu, da mesma forma, todo Israel chorou, todo Israel lamentou a morte desses 2 homens, tanto de Asa como de Josafá. Mas quando Jeorão morreu, a Bíblia diz que eles não queimaram incenso. Você sabe o que a Bíblia diz mais? A Bíblia diz que não sepultou em sepulcro de reis. Simplesmente por amor a Davi, sepultaram na cidade de Davi. Mal aquele homem morreu. E o desejo do povo era pegar aquele homem e soltar lá no vale. Nem o sepultamento que o povo queria fazer a respeito com aquele moço. A pergunta da reflexão de hoje é: o que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo para que alguém fale de mim depois? Qual o relacionamento que eu estou construindo com as pessoas mais próximas de mim? Porque são elas que vão propagar a minha memória. São elas que vão falar do legado que nós vamos deixar. Será que nós estamos fazendo como Asa, eliminando elas também? Como Jeorão? Qual é o legado que nós vamos deixar? O que as pessoas vão falar de mim após a minha morte? Pensa nisso. Reflete um pouco nisso. Porque isso foi escrito para o nosso ensino. O que as pessoas vão falar de mim após a minha morte? Qual o legado que eu estou deixando? Qual é a construção de relacionamento que eu estou fazendo com as pessoas mais próximas de mim? Porque Jeorão, os seus irmãos poderiam estar ali no sepulcro. Ainda que alguém não quisesse colocar no sepulcro do rei, eles iam colocar. Ainda que alguém não quisesse queimar incenso, eles iam queimar. Mas eles não estavam ali. Eles tinham sido destruídos. Os príncipes de Israel também tinham sido mortos. Aquele homem foi esquecido. Aquele homem caiu no esquecimento. Sabe por quê? Porque eliminou as pessoas que poderiam propagar o seu nome. Porque envolveu com pessoas erradas. E porque não buscou o Senhor. Que Deus nos ajude.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça, que nós possamos fazer a diferença em nome de Jesus Cristo.